Nos vídeos anteriores, nós temos conversado sobre avivamento e despertamento espiritual, como esses conceitos se relacionam. Hoje, e a partir de hoje para os próximos vídeos, nós vamos falar um pouquinho mais sobre a carta de Paulo aos Efésios e como esses conceitos que Paulo traz ali se relacionam com os nossos dias e com avivamento, com despertamento espiritual. Vem comigo! É importante aqui nós lembrarmos dos vídeos que nós conversamos sobre devocionais. Lá eu trago algumas dicas de como você pode aprofundar a sua leitura e enriquecer o seu momento de devocional. Um desses pontos e um desses aspectos é sobre a contextualização daquilo que nós estamos lendo. É muito importante, se você não assistiu esse vídeo, volta lá e assiste. É a primeira playlist que eu fiz para vocês aqui no canal, falando sobre dicas de como ler a Bíblia. E eu quero aplicar isso com vocês hoje. Já que nós vamos ler Efésios, vamos procurar entender o contexto da carta, que momento Paulo estava vivendo, que momento a sociedade, a cidade de Éfeso estava vivendo, para compreender e para enriquecer a nossa compreensão das coisas que nós vamos aprender ao longo dos vídeos. Primeiramente, eu queria trazer para vocês passagens que falam a respeito de Paulo em Éfeso. E isso está lá em Atos 18, do 19 ao 21, que relata a segunda viagem missionária que ele fez, o finalzinho da segunda viagem, e Atos 19, o começo da terceira viagem missionária. Paulo também estava em Éfeso e ele conta ali, é relatado por Lucas, as experiências que eles tiveram e os desafios que eles enfrentaram. Segundo ponto importante é a datação que essa carta foi escrita. 62 depois de Cristo, segundo alguns estudiosos, foi o tempo que Paulo escreveu a carta. Paulo estava na prisão, ele estava preso em casa, em Roma, e você pode ler isso também lá em Atos 28, falando sobre esse período de prisão, de encarceramento de Paulo dentro de casa. Outro ponto importante é a localização. Para quem está perdido, para quem não sabe, uma curiosidade importante, Éfeso é hoje a atual Turquia. Então nós podemos nos situar aí de onde se trata, que lugar é esse. A Turquia hoje é este lugar considerado o país onde esteve Éfeso, né, onde Paulo esteve e levou o evangelho. Algumas características importantes sobre a cidade em si. É uma cidade sobre domínio romano. Então, nesse contexto de estar sobre o domínio de um império e de um povo que não é o povo de Éfeso. Eles estão sendo dominados, estão sendo conduzidos, governados pelo Império Romano. É uma cidade portuária, rota comercial, muito rica e politeísta. Então, olha que interessante. É uma cidade onde você tem um encontro de muitas crenças, de muitos hábitos, de várias culturas, rica na diversidade. Por ser uma cidade politeísta, se você for estudar, você vai ver que há muitos templos ali. O principal é o da deusa Diana, que era a deusa da cidade, né? Era aquela que era reverenciada, idolatrada. Esses são os desafios que Paulo encontra. E esse é o contexto social, cultural, econômico e político de um cristão dessa época e de um cristão que, olha só, está recebendo essas orientações de Paulo. Essa compreensão nos ajuda a entender melhor, enriquece a compreensão do porquê Paulo fala as coisas que ele fala, quais são os desafios que a igreja ali em Éfeso tem enfrentado, considerando todos esses pontos. E por último, eu queria trazer aqui uma curiosidade. Se a gente pode comparar Éfeso com alguma cidade, seria Santos, não é mesmo? Porque é uma cidade portuária muito relevante, um entroncamento comercial, de passagem de pessoas, de mercadorias, rica por conta dessa diversidade, desse diálogo com outras culturas. Então, se a gente pode comparar aí, nós podemos falar da cidade de Éfeso, da cidade de Santo, desculpa. E aí eu queria começar a ler com vocês só a primeira parte do livro, a introdução, a apresentação de Paulo, que já deixa pra gente muitas lições importantes e pertinentes. Vamos ver, eu vou mostrar para vocês. Efésios 1 e 2. Efésios 1, versículo 1 e 2. Eu, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, escrevo esta carta ao povo de Deus da cidade de Éfeso,
o povo que é fiel por estar unido com Cristo Jesus. Que a graça e a paz de Deus, o nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Só que eu quero salientar 3 coisas com vocês que são muito importantes. Vamos olhar aqui para a minúcia do que Paulo está falando. Primeiramente, ele se apresenta. Nós temos aí um mensageiro. Paulo é o mensageiro, aquele que está escrevendo esta carta. Ele é apóstolo, ele se apresenta como apóstolo. E olha que importante, pela vontade de Deus. Então Paulo ele assume aí uma responsabilidade que extrapola a sua simples vontade e o desejo de escrever a esse povo. Ele está falando ali de um compromisso, de um chamado, algo que ele foi incumbido de fazer e não porque ele simplesmente quis. Isso aqui é muito importante para nós, porque se a gente parar para pensar e trazer isso para os nossos dias, é muito importante a gente entender que todo e qualquer chamado, toda e qualquer liderança que Deus levanta é por meio do comissionamento. Não é porque a gente quer fazer dessa forma, não é porque nós desejamos ou achamos que é o melhor caminho a ser traçado. Ah, Carol, eu quero ser líder porque eu acho que é o melhor que deve ser feito. Não. Nós precisamos ter a convicção dentro de nós que Deus está nos chamando para fazer aquilo que Ele nos chama. Aquilo que nós temos a inclinação, o desejo, o comissionamento de fazer. E aí eu convido você a fazer isso. Se você não tem essa convicção, ou se você não sabe, busque no Senhor Deus aonde o Senhor deseja me colocar. O que você deseja que eu faça para o próximo? Como eu sirvo a igreja? Como eu sirvo o meu próximo? Esse é o tipo de convicção que só o Espírito Santo dá. E nós precisamos, gente, eu falo isso seriamente, nós precisamos de líderes que são chamados por Deus para fazer aquilo que eles fazem. Isso precisa vir da parte do Senhor, precisa ser um comissionamento verdadeiro e genuíno da parte de Deus. Olha que importante isso. Se você não tem essa convicção, busque em Deus, busque saber da parte de Deus o que Ele deseja para a sua vida. Outra coisa importante é o destinatário. Então Paulo fala assim, olha, eu, Paulo, apóstolo em Cristo, pela vontade de Deus, eu escrevo para o povo de Deus na cidade de Éfeso. Paulo não está falando com Éfeso toda, olha só a sutileza. Não é com Éfeso toda que Paulo está falando. Paulo não está falando só com os políticos, com os líderes. Paulo é muito claro, ele está enviando essa carta para o povo de Deus, lá em Éfeso, para as pessoas que temem ao Senhor. Esse é o recorte da carta. Isso é muito importante. Paulo está deixando claro que a mensagem que ele tem ali para passar é para aqueles que seguem Jesus, é para aqueles que confiam e acreditam que Jesus é o Filho de Deus. Então ele tem um contexto agora, ele tem um recorte, ele está delimitando o seu trabalho, ele está delimitando o seu lugar de influência. E eu deixo outra pergunta para você também. Você sabe para quem Deus te levanta para falar? Você sabe com quem Deus deseja que você se comunique? Com quem você deve dialogar? Você sabe da parte de Deus? Não, Carol, eu não sei. Então busque no Senhor, porque isso também é importante. Olha só, Deus nos comissiona e Deus nos chama. Ele nos envia e Ele tem um destinatário certo quando Ele nos levanta para falar. Isso precisa ser trabalhado nos nossos corações. Não é de qualquer forma, gente, não é de qualquer maneira, tudo bem, tanto faz. Olha, Paulo está sendo muito claro aqui que ele tem um povo com quem ele está falando e ele tem um chamado, alguém convocou ele para falar as coisas que ele vai falar. Para quem ele vai falar. Isso é tudo delimitado e determinado por Deus. É importante saber essas coisas. E por último, ele tem um mandatário. Ele revela aqui que ele é apóstolo de Cristo pela vontade de Deus. Então, ele não decidiu, de repente, ele acordou e decidiu que ele iria falar as coisas que ele estava falando ali. Ele estava sendo muito claro que ele havia sido chamado, que ele havia sido conduzido e orientado a falar em específico com um povo e que ele sabia e que ele precisava dizer exatamente
de quem vinha a mensagem que ele estava falando. E aqui eu queria ler para vocês 1 Coríntios 9, do 16 ao 17. Eu não tenho o direito de ficar orgulhoso por anunciar o Evangelho. Afinal de contas, fazer isso é a minha obrigação. Ai de mim se não anunciar o Evangelho. Por isso, se eu faço o meu trabalho por minha própria vontade, então posso esperar algum pagamento. Porém, se faço como um dever, algumas traduções falam como responsabilidade, é porque é um trabalho que Deus me deu para fazer. Uau, olha isso que incrível! Paulo está falando sobre um dever, uma responsabilidade, e ele está fazendo essa distinção entre o querer dele e o querer de Deus. Como essas coisas, elas precisam sim se alinhar, mas como são coisas diferentes. Paulo, ele não entrou numa carreira para obter benefícios pessoais. Paulo tinha muito claro quem ele era. Ele sabia que Deus o estava chamando. Por isso que ele diz assim: ai de mim se não pregar o evangelho, porque eu faço isso como um dever, uma responsabilidade. O que isso significa? Que Paulo recebeu um chamado muito maior do que a vontade dele, muito maior do que o racional dele, o entendimento dele. Ah, não, eu devo fazer isso. E olha só, muito maior do que o desejo de benefício pessoal. Eu queria deixar isso para vocês aqui na nossa introdução, para a gente começar a nossa conversa a respeito de Efésios. É muito importante nós sabermos quem nós somos em Cristo Jesus. É importante nós buscarmos nele respostas de quem nós somos, do que ele deseja que nós façamos e para quem ele deseja que a gente anuncie o evangelho. Carol, mas é para todo mundo e nós temos que... Não, eu entendo isso, eu entendo que a palavra, o evangelho tem que ser anunciado, mas nós não precisamos ficar com esse conceito vago de comissionamento, não precisamos ficar com a superficialidade da compreensão do chamado de Deus para as nossas vidas. Nós podemos e devemos sim, como Paulo, buscar no Senhor respostas sobre o que Ele tem para as nossas vidas. Eu desafio você hoje, eu convido você a se lançar em Deus com curiosidade. Senhor, quem sou eu? O que eu faço aqui? O que você espera de mim para esse tempo? Se nós estamos falando de avivamento, gente, se nós estamos compreendendo a nossa realidade a partir das Escrituras como um momento ímpar, o que cabe a nós agora fazer? O que é da nossa responsabilidade? O que Jesus espera de nós diante de um tempo e uma janela tão incrível que tem se aberto para nós como cristãos? Você já parou para pensar nisso? Deus está abrindo umas janelas na minha vida, na sua vida, no nosso país. Ele está abrindo uma janela de oportunidade para a pregação do Evangelho. Ele está chamando a atenção dos seres humanos só para podermos dizer para os homens quem Cristo é. E cada um vai levar essa mensagem de um jeito. Eu desafio você a perguntar para o Senhor como. Como você pode levar e contribuir com o que Jesus está fazendo na nossa nação. Eu fico por aqui hoje, estou em oração e te convido a estar em oração também pelo nosso país, pelo momento que nós estamos vivendo e em busca também de respostas da parte de Deus, porque você pode ter certeza, quando nós estamos diante de uma situação que nós não compreendemos bem, nós precisamos voltar ao lugar secreto da oração e perguntar para o Senhor: Deus, o que tudo isso significa e como eu posso participar da obra maravilhosa de Cristo. Você pode ter certeza que Deus tem respostas para você. Deus tem resposta para mim, Deus tem resposta para você, Ele tem resposta para sua noiva aqui no Brasil. E mais, eu vou além. Como a noiva aqui no Brasil pode servir às outras nações? Uma coisa eu digo, gente, nós vivemos num tempo onde a esperança precisa ser renovada. O ser humano carece de boas notícias, de algo que possa se apegar com esperança, de que ainda é possível sim viver alegre, bem, em plenitude, na terra, entre os seres humanos, apesar das más notícias, apesar da guerra, apesar dos abusos humanos, apesar de discordarmos, ou seja, com lideranças,
ou seja, com a realidade da forma como ela está. É possível sim, e o ser humano tem fome de boas notícias, tem fome de algo, de um testemunho que possa dar força para continuar vivendo e existindo. Isso é possível por meio de Cristo. A terra tem clamado por Cristo. A humanidade carece de Cristo. Nós somos essa boa notícia. Nós testemunhamos essa boa notícia e nós estamos sendo convocados pelo Espírito Santo de Deus a levar essa boa notícia. Agora a pergunta é: como? Como nós participamos? Qual é o seu lugar? Qual é o meu lugar nisso tudo que Jesus está fazendo? Busque isso no Senhor. Deus abençoe vocês e vamos continuar estudando o livro de Efésios. Até o próximo.